primeira forma de vocês precificarem é um percentual sobre o cálculo que vocês vão fazer, tá? Então, o que se pratica no mercado? Então, se for à vista, vocês vão cobrar. Os percentuais, gente, variam. Eu vou dar uma noção para vocês aqui. Isso pode modificar. Em geral, varia de 3% até 5% aí sobre o valor do cálculo, tá? Então, se for à vista, 3%. Se for no final do processo, 4%. Sempre cobra um percentualzinho a mais, um pouquinho a mais. Por quê? À vista vai ser ali, entregou o cálculo, né? Você já vai receber. E no final do processo, isso acontece muito quando é cálculo para o empregado, né? Às vezes a pessoa entra ali, o funcionário, mas ela não tem dinheiro para pagar, né? Então, às vezes é uma pessoa mais simples e tudo, e aí ela fala assim: não, eu quero fazer o cálculo com você, mas eu não tenho condição de te pagar agora. Eu só posso te pagar depois que eu receber na justiça. E aí, o que você vai fazer? Existem até pessoas que, nesse caso, falam assim: não, eu não tenho condição de esperar, eu prefiro nem fazer o cálculo. Só que se você está começando, né, e a pessoa não tem condições de te pagar, então você tem que pensar direitinho se você vai aceitar ou não fazer esse cálculo. Aí, no final do processo, você vai cobrar 4%. Então, por exemplo, vamos supor que seja um cálculo que dê 30 mil reais. Se for um cálculo de 30 mil reais, você vai cobrar 900 reais à vista, para ele te entregar ali, né? Você te pagar à vista, ou 1.200 se for para você aguardar o desenrolar aí do processo, tá? Então, geralmente é isso, os percentuais vão variando. Só que aqui, nessa forma, tem que tomar uma atenção, tem que ter um cuidado. Eu vejo muitos peritos, né, muitos assistentes técnicos utilizando essa forma, né, de cobrança. Só que tem que prestar atenção aqui, gente, o seguinte: e se o valor do cálculo for baixo? Vamos colocar que o valor do cálculo foi 10 mil reais. Aí você vai cobrar 300 reais à vista e 400 se for no final do processo? Então, tem que pensar aqui, para usar essa forma de precificar o trabalho, eu recomendo que você tenha estabelecido um valor mínimo, tá? Então, assim, você coloca aí o percentual, né? Tantos por cento, 3% sobre o cálculo, acima de tantos reais. Tem que ter um valor mínimo, porque senão pode ser que você cobre pouco demais. Mas por que é importante que eu falei você analisar, né, a petição inicial ou a liquidação? Talvez realmente é algo muito simples. Então, dá para você cobrar algo assim, entendeu? Às vezes o trabalho é simples. Então, às vezes você vai gastar 1 hora para fazer aquilo ali, depois com muita experiência. Outro dia, gente, uma pessoa me pediu para fazer uma atualização de um cálculo. Eu faço hoje no PJE. Eu fiquei assim, gente, quanto que eu vou cobrar dessa pessoa? Porque eu demoro 5 minutos para fazer. 5 minutos. Então, aí 300 reais tá bem pago para 5 minutos? Tá bem pago para 5 minutos. Para mim tá, né, gente? Vocês acham que tá bem pago para 5 minutos de trabalho? Então, assim, tem que pensar. Então, essa é uma das formas de fazer a precificação. A segunda forma de precificação dos honorários como assistente técnico, gente, a segunda opção é 80% sobre o valor dos honorários do perito judicial, tá? Então, o que acontece? Se você vai trabalhar como assistente técnico, né, dentro de um processo, você pode pensar, né, tem duas formas, né? Dentro dessa opção tem duas formas. Ou você trabalha como assistente técnico, você pode colocar lá na sua proposta, que vai ser 80% do valor do perito judicial, que lá dentro do processo, em algum momento, o juiz, ele vai deferir os honorários do perito judicial, ou você já pensa, né, já imagina, já pensa assim, por exemplo, como eu atuo muito como perita do juiz, eu gosto muito dessa técnica. Por quê? Quando eu olho para, instintivamente, assim, automaticamente, eu acabo utilizando muito essa técnica. Quando eu olho para um processo, a primeira coisa que eu penso é assim: se eu estivesse atuando como perita do juízo aqui, eu ia receber 2 mil reais. Ah, não, esse aqui é um cálculo simples. Se eu estivesse atuando aqui, eu ia receber 1.500 reais.
Aí, o que eu faço? Eu sempre penso nisso, né? 80% desse cálculo. Porque já existe uma tradição, gente, que o perito do juiz, ele ganha um pouco mais, porque é ele que vai fazer o cálculo ali final, entendeu? Então, já existe uma tradição dessa. E aí, eu penso nisso, e aí eu precifico. Então, por exemplo, se é uma perícia que eu acredito que eu vou ganhar R$ 2.000 se eu for perita do juízo, eu cobro pelo menos R$ 1.600. Por quê? Como eu atuo muito como perita do juiz, se eu cobrar muito abaixo disso, para mim não vale a pena, porque é um tempo que eu estou gastando ali e eu poderia estar fazendo uma perícia lá para o juiz também. Eu poderia estar atuando como perito judicial e não atuando em favor das partes, tá? Mas isso, gente, sou eu hoje já. Hoje eu penso muito assim. Mas para quem está começando, pode ser que esse não seja o pensamento, né? Então, às vezes a pessoa pode resolver cobrar um pouco abaixo, ao invés de 80%, 70%. Esse percentual de 80%, gente, né? Eu utilizo muito isso, mas eu não tirei do nada, não. Existem algumas associações, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que trazem o valor, trazem o valor da hora, né? O valor da hora técnica dos peritos, tá? E em uma delas, que é até a Associação de Goiás, está escrito isso, que você pode cobrar como assistente técnico 80% do valor do perito, e ainda, se você quiser, você pode incluir mais 10% do valor da causa, do valor economizado, desculpa, gente, aqui está 10% do valor da causa, é 10% do valor economizado da causa, entendeu? Do valor economizado no caso. Então, por exemplo, deixa eu colocar maior aqui. Então, por exemplo, você cobra lá, se o perito cobra 2.000, né, você vai receber 80%, 1.600. E ainda 10% sobre aquilo que você conseguiu, né, reduzir ali no valor da causa, tá certo? Então, essa é uma outra forma que pode ser cobrada. A opção 3, gente, para precificação, né, dos honorários é o seguinte, é você pensar no valor da hora técnica, você ter o valor do seu trabalho definido, e aí depois você pensar, né, quantas horas você vai gastar dentro daquele processo, tá bom? Olha só, vou dar um exemplo para vocês aqui. O valor da hora técnica aqui, eu deixei como exemplo R$ 250, mas nós vamos falar sobre esse valor também, tá? Aí, o que você faz? Essa tabela aqui, gente, inclusive, é uma tabela que ela é baseada, né, numa resolução do Conselho Federal de Contabilidade, tá? Então, é muito utilizada. Ela é utilizada tanto na perícia quanto em trabalhos de auditoria também. Então, você que está aí do outro lado, se você trabalha com auditoria, eu acho que você já vai identificar, já vai se familiarizar com essa tabela. Qual que é o objetivo aqui? É você detalhar as atividades que você vai fazer ali naquele trabalho e você vai detalhar aqui quais são as horas previstas e o valor total. Então, por exemplo, eu considerei aqui, né, que o valor da hora era R$ 250. Então, você detalha, olha, em uma perícia, o que eu preciso fazer? O planejamento dos trabalhos, eu preciso ler a análise e fazer a análise do processo, pode ser que eu precise fazer diligência. No caso de cálculos, gente, perícia em cálculos, em geral, a gente não precisa fazer diligência, tá? Hoje em dia, tá quase tudo dentro do processo. Olha, eu sou perita há quase 10 anos, eu já falei com vocês. Eu precisei fazer diligência uma vez, se eu não me engano, acho que uma única vez, gente, eu precisei fazer diligência, tá? Então é pouco, mas eu deixei aqui caso precise ir no local. Diligência é quando você precisa ir no local para ver o documento, tá, gente? As pessoas não conseguem disponibilizar para você vir online. Transcrição do cartão de ponto. Gente, se tiver cartão de ponto para transcrever, aí vai dar mais trabalho ainda. É um trabalho operacional, tá, gente? Só que tem que considerar aqui, né? Porque dá mais trabalho para fazer. Elaboração do cálculo de fato, a elaboração do laudo pericial, uma revisão final. E se o seu trabalho também incluir impugnação dos cálculos, você coloca aqui também. Se
tiver, gente, outros cursos, internet, energia elétrica, telefone, material de escritório, se quiser, pode colocar aqui para vocês também estimarem o seu trabalho, aí coloca aqui embaixo separado. Não costuma ser muito caso, não, mas se for uma coisa mais específica, pode colocar, tá bom? Então, aí, vocês vão prever essas horas. Meia hora planejamento do trabalho? Ah, é pouco. 1 hora? Leitura e análise do processo? Ah, eu vou demorar 2 horas. Elaboração do cálculo de fato, elaboração do laudo pericial, aí você vai precificando, tá? Então, o total, 9 horas aqui, eu vou cobrar pela minha perícia R$ 2.375, tá bom, gente? Então, essa é uma outra fórmula de precificar.